Meus irmãos, sem muitas delongas, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, a gente vai ler o versículo 32, e você deixa aberto no capítulo 17. É uma frase de Jesus, que também é o tema da mensagem. Lucas 17, 32 diz assim, a minha versão diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Não é Jó, é Ló. Jesus, ele... Pode deixar a Bíblia aberta aí. A partir do versículo 20 desse texto, Jesus ele vai começar a conversar com os fariseus, que lhes fazem uma pergunta. Como eles poderiam ver os sinais da chegada do reino de Deus? Os fariseus perguntam e Jesus responde que o reino de Deus já estava aqui, mas não era de maneira visível. O reino de Deus podia ser visto de maneira visível, mas o reino de Deus já estava aqui. O que Jesus queria dizer para os fariseus era que o reino de Deus já estava entre eles com os milagres que aconteciam. O reino de Deus, ele já está aqui. Sabe como eu posso dizer para você, com certeza, que o reino de Deus já está aqui? Quando eu me olho nesse espelho e vejo que eu estou aqui, mesmo tendo toda a oportunidade do mundo de ter desperdiçado a minha vida e ter jogado fora ou ter perdido ela em algum beco ou viela. O reino de Deus, que Jesus diz para aqueles fariseus, era a obra invisível do Espírito Santo no coração dos homens. O reino de Deus está onde há a cura nos relacionamentos, está onde os pecadores são perdoados, são redimidos. O reino de Deus está onde as pessoas são curadas, são libertas, onde os casamentos são reatados. O reino de Deus está aqui. Eu tenho certeza disso. O reino de Deus, ele está no nosso meio. Mas Jesus, em seguida, ele começa a falar para os seus discípulos. Ele já não fala mais para os fariseus. Ele fala para os seus discípulos acerca do reino do Filho do Homem, que é um pouco diferente. Jesus começa a falar para os discípulos sobre o reino que ele implantaria na sua volta. E ele começa a falar que chegaria um tempo em que todos nós, discípulos, desejaríamos que Jesus estivesse aqui no nosso meio. Jesus fala isso com eles porque chegaria um tempo que nós sentiríamos saudade desses milagres acontecendo como na época de Jesus. Ver cego enxergar, paralítico levantar, endemoniados que estão por aí pelas esquinas serem libertos. E Jesus fala que esse reino, ele viria como um relâmpago. Ele usa a expressão relâmpago não apenas para dizer que o reino de Deus seria de uma forma visível para todos os povos, não apenas seria algo inequívoco, que todos veriam esse reinado do Filho do Homem, mas também que seria de maneira repentina.
E Jesus fala para eles que esse reino será como um relâmpago. Ou seja, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse dia chegará, não será de forma invisível, como o reino de Deus chegou ao nosso meio, mas será de maneira visível. Será o maior evento cósmico que esse universo, essa existência já presenciou. Jesus não voltará como ele veio, escondido em uma manjedoura. O maior evento cósmico da existência humana e da existência de todas as coisas, ele virá de forma visível, inequívoca, rápida, repentina. E Jesus começa a alertar os seus discípulos. E ele fala que, como nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé, o reino do Filho do Homem se manifestará quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamentos. Não é necessariamente coisas ruins ele está falando, mas ele está falando que será no meio da vida normal. A sociedade estará funcionando, churrascos estarão acontecendo, casamentos estarão acontecendo, aniversários, pessoas estarão comprando, vendendo, e de repente virá, quando ninguém menos esperar. E ele fala então, depois de citar Noé, ele fala, será também como nos dias de Ló, versículo de número 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, capítulo 17 de Lucas, número 28. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, plantavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, veio sobre eles a destruição. E Jesus usa a mulher de Ló para que nós nos lembremos dela. Por que Jesus não fala para a gente se lembrar de Abraão, pai da fé? Por que Jesus não cita para a gente lembrar de Noé, que era um homem justo? Por que Jesus cita para a gente lembrar justamente da mulher de Ló? E quem é Ló e quem é essa mulher? Aí você abre lá em Gênesis, capítulo 19, que a gente vai entender quem é essa mulher, quem é esse Ló. E aonde é que a gente se encontra no meio de tudo isso. Gênesis, capítulo de número 19, eu vou ler alguns versículos salteados, porque o texto é muito grande. No versículo 1, 2 anjos aparecem a Ló. E no versículo 12, os anjos dizem a Ló, se você tem aqui alguém dos seus genros, filhos, filhas, ou todos quanto você tem na cidade, façam-os sair, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado. E aqueles anjos dão uma instrução para Ló e sua família, versículo 17, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. E no versículo 26, a mulher de Ló olha para trás e vira pó, e vira estátua de sal. Mas quem é Ló? Ló, ele é sobrinho de Abraão, filho do seu irmão mais novo, que de maneira desconhecida vem a morrer muito jovem, e Ló, ele passa a ser como um filho adotivo para Abraão. Começa lá no capítulo 13. E Ló, então, e Abraão, eles têm uma relação de pai e filho. E ele, então, começa a caminhar com Abraão, até que em determinado momento, o caminho deles dois precisa ser mudado e Abraão escolhe ir para um lado e Ló escolhe ir para outro. É aí que Ló escolhe ir para uma cidade chamada Sodoma, que é o epicentro dessa catástrofe que acontece com a mulher de Ló, que Jesus cita lá no capítulo 17 de Lucas.
Essa cidade de Sodoma, ela era uma cidade iníqua, era uma cidade orgulhosa, era uma cidade que, apesar de próspera e tranquila, ela não ajudava os pobres e os necessitados. E eles cometiam abominações sexuais. Essa descrição está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Esse é o motivo porque Deus exterminou Sodoma da face da terra. É por esse motivo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Eles eram abastados, eles eram prósperos, eles eram tranquilos, mas eles eram iníquos, orgulhosos, cometiam todo tipo de abominação contra Deus e não ajudavam os pobres e os necessitados. É inadmissível para Deus um povo ser abastado, próspero, abundante e não ajudar os seus pobres e os seus necessitados. Paulo chega a falar para Timóteo que aquele que não cuida dos seus, ou seja, os filhos que não cuidam das suas mães viúvas, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Não ajudar o próximo é algo que é comparado a uma abominação para Deus. E nós vivemos em uma era em que, recentemente agora, citando um famoso bilionário, Elon Musk, não sou muito fã da pessoa dele, mas ele chegou a fazer uma proposta para a ONU. Me diga quanto é para acabar com a fome do mundo e eu farei o cheque, com uma condição. Eu quero que vocês me digam onde foi gasto cada centavo de dólar e eu quero a nota de tudo. Nada foi feito. Nós percebemos então que o problema do mundo não é recurso. O problema do mundo para acabar com a fome e a miséria daqueles que sofrem, daqueles que padecem, não é falta de recurso, é falta mesmo de amor. É falta de compaixão. Então, Ló, morando nessa cidade, apesar de ser um homem justo, porque ele caminhou com Abraão por tanto tempo que ele aprendeu a adorar esse Deus que Abraão seguiu em direção à promessa, Ló passou a ser considerado um homem justo. É por esse motivo que Deus manda os anjos até a cidade para chamar Ló e salvar ele e a sua família. Só que Ló, ele estava há tanto tempo em Sodoma, há tanto tempo no meio daquele povo iníquo, que ele estava se corrompendo. Se você perceber no capítulo 19 que a gente leu de Gênesis, no versículo 8, Ló faz uma proposta abominável àqueles homens da cidade. Porque vejam só, quando os homens de Deus, os anjos, chegam à cidade, imagine anjos, homens que eram ali a expressão da beleza, eram enviados de Deus, deviam ser lindos, igual a mim assim, bonitão. Pelo menos Maeli me acha bonita. Então eles deviam ser homens lindos, e eles entram na cidade, os aldeões, do mais velho ao mais novo, a Bíblia vai dizer, que eles vão até a casa de Ló. Ló, aonde estão aqueles varões que nós vimos entrar na tua casa, vimos passar pela praça, aonde estão aqueles homens? Traga-os aqui para que nós abusemos dele. Olha o nível de devassidão da cidade. E Ló faz uma proposta para aqueles homens absurda. Ló fala para eles: não, homens, não façam isso com aqueles varões.
tomem as minhas filhas, façam com elas o que vocês quiserem. E eles falam, não, nós não queremos suas filhas, queremos eles. Mas aí os anjos usam da sua autoridade que foi dada por Deus e cega aqueles homens. Se você ler o texto todo, você vai ver essa passagem aí, até o versículo 12. Ele cega aqueles homens e os homens vão. Então veja o nível de perversidade daquela cidade. E Ló, um homem considerado justo, porque ele foi reputado como justo para ser salvo, apesar de estar aos poucos se corrompendo. Então, cuidado o meio em que você vive. Cuidado com as amizades que você está mantendo. Não é para você fazer inimigos, não estou falando isso. Mas cuidado. Cuidado. Às vezes a gente acha que está mudando, a gente vem para a igreja, Deus está fazendo a obra em nós, e a gente sente essa obra maravilhosa e a gente quer passar isso para outra pessoa, só que a gente tenta fazer isso de uma forma errada, continua andando com ela, fazendo tudo que ela faz, achando que por tabela Deus vai fazer a obra dela. Não é assim. Eu aprendi que não era assim, da forma mais difícil. Quando eu comecei a caminhar pelo caminho do Evangelho, eu comecei a pensar dessa forma. Não vou deixar os meus amigos. Eu ia para a igreja, mudei os meus costumes, parei de fumar, parei de beber, mas eu continuava com todos os meus amigos que fumavam, que bebiam, que usavam drogas, até que, determinado dia, eu estava numa roda de usuários de droga, sentado, uma roda de maconheiro, essa é a palavra, todo mundo usando droga, no meio do mato. Não me pergunte onde é que estava, que eu não sei onde é que eu estava, e eu não estava usando droga. E quando o baseado vai passando de boca em boca, chega até mim, eu falo, não, pode passar. Aí o meu amigo fala, ele não fuma não, porque ele é evangélico. Aí o traficante olhou para minha cara assim, e eu acho que Deus usou ele por 5 segundos, ele falou assim, o que é que você está fazendo aqui, no nosso meio? Se você não fuma, se você não bebe, se você não se droga. E eu falei, é verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem anda com porcos farelo, come. Ditado popular, versículo bíblico, sabedoria divina. É verdade. Você é sal. Você é sal, mas você é uma pitada de sal. Se você for uma pitada de sal em um caldeirão de feijoada, você não faz diferença nenhuma. Você tem que se juntar com mais sal, para você poder ser um punhado de sal suficiente para poder fazer a diferença. Esse é o objetivo da igreja. E então Ló estava ali naquela cidade, aos poucos se corrompendo e não percebia. Mas ele recebe a sua benevolência da parte de Deus e é avisado. Ló é avisado, versículo 17, os homens de Deus chegam para ele e falam, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás nem pare, fuja para o monte para que você não morra. Primeiro, corra. Você não tem tempo. Corra. Nós não temos mais tempo. Nós sempre achamos que temos todo o tempo do mundo. Não temos. Nós não temos todo o tempo do mundo. Corra. Você precisa ser ágil, você precisa correr, você precisa ir adiante, sair de onde você está e correr, ir em direção à sua salvação. Você não tem tempo. Se você ficar parado, você vai morrer. É uma mensagem para Ló, mas é uma mensagem para nós, nos dias atuais. Não olhe para trás. Foi uma ordem direta e expressa de Deus
para aquele homem e a sua família, incluindo sua esposa, incluindo sua mulher. Não olhe para trás. E ao longo do caminho ela vinha correndo, e a palavra de Deus nos diz que ela olhou para trás. Mas ela não olhou para trás correndo, ela olhou para trás parada, pois ela virou estátua de sal. Para parar, ela foi devagar, ela foi diminuindo o ritmo. Você, na sua caminhada cristã, pode ter começado em um ritmo muito bom, correndo, fugindo da destruição, correndo em direção ao monte, que era para onde ia o seu socorro. Mas aí você começou a diminuir o ritmo, você começou a diminuir o ritmo de oração, começou a diminuir o ritmo de ler a palavra, começou a diminuir o ritmo de intimidade com Deus. E quando você menos percebeu, você parou. E nisso que você parou, você olhou para trás. Mas por que que essa mulher olhou para trás? Quem é essa mulher de Ló? Ela estava com Ló pelo que a gente sabe, desde o início. Mas a Bíblia não conta como foi que eles se conheceram ou como eles casaram, mas a gente entende e subentende que ela estava com Ló quando Abraão recebeu as promessas. A gente entende que ela estava com Ló quando Abraão sai da terra de Ur dos caldeus e vai até uma terra onde Deus diria que estaria com ele. A gente entende que ela estava com Abraão quando Deus dá vitória a Abraão. Ela estava durante todo esse processo. Mas o que foi que ela fez de tão importante para que Jesus utilize-a como um objeto de referência para que a gente não se esqueça? Ela olhou para trás. Mas só por isso? Só por isso? O que é que olhar para trás significa? Ela esqueceu algo em Sodoma. Ela olhou para trás porque ela esqueceu algo em Sodoma. Ela havia saído de Sodoma correndo daquela cidade iníqua e orgulhosa, e ela esqueceu algo lá em Sodoma. Sabe o que ela esqueceu lá em Sodoma? O coração. Ela olhou para trás porque o coração dela estava lá em Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu dela. Ela correu em direção ao monte, mas a mente dela lembrou que ela estava com o coração lá ainda. E essa olhada para trás dela foi suficiente para que a ira divina se cumprisse na vida dela imediatamente. Ela desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ela foi incrédula. Ela não acreditou. Se passou no coração dela, será que aqueles homens eram homens de Deus mesmo? Será que aquilo que ele falava era realmente ia acontecer? Será que o que esses pastores pregam da volta de Jesus, isso aí não deve ser bobagem, mentira? Não boto fé, como diz o popular baiano. Não boto fé. Ela não botou fé. E as experiências dela não mudaram o coração dela em nada. As experiências sobrenaturais que ela teve, as promessas que ela viu, não mudaram o coração dela em nada. Antigamente tinha uma expressão que hoje não faz nem sentido, quem não sabe o que é máquina fotográfica Kodak, que era assim, crente que só anda atrás de revelação é o crente Kodak, lembra? Eram os crentes que só viviam em igreja que tinha alguém que revelava alguma coisa. Eram as pessoas que iam atrás do movimento, sabe? Onde tem um movimento, a pessoa está lá. Tem um movimento ali tem um movimento, rapaz, tem um cara ali que revela teu CPF. Aí a pessoa corria para lá.
Eu quero ver mesmo. A pessoa corria. Ia para um lado, ia para o outro, corria atrás de movimento. Meu amigo, Deus não te chamou para fazer lei parkour, não. Deus te chamou foi para fazer discípulos e pregar a palavra. Quer fazer movimento? Chama personal trainer MIB aqui, ó. Vai correr 5 da manhã. Vá lá no Instituto Recovery. Vai fazer movimento lá. Dá para fazer movimento. Lembram do paralítico do tanque de Betesda? Há 38 anos, esperando o movimento das águas. Há 38 anos, esperando que alguém levasse ele até lá. Ninguém levou ele até o tanque. O próprio tanque das águas da vida veio até ele e falou: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? O que limpa, o que liberta, o que cura é a palavra. É a palavra de Deus que limpa, que liberta, que cura. Não é profecia, não é revelar teu CPF, não é revelar se amanhã de manhã cedo vai cair um caju em cima do teu carro. É a palavra de Deus. Se você estiver atrás de uma profecia para mudar a tua vida, abre a palavra e vai ler. Não espera alguém chegar para você e dizer que está escrito com caneta de ouro em cima da tua testa o nome de quem é que vai libertar, liberar, salvar, ter papel. Ah, tem um bocado de papel, estou vendo um bocado de papel aqui na tua vida. O que não falta na vida dos outros é papel. É muito genérico olhar para você ali, olhar para Rodolfo e falar: Rodolfo, eu estou vendo um bocado de papel aí. Deus está ajeitando os papel. O que não falta na vida da gente é papel. Cheio de profecia genérica. Cheio de mimimi. É por isso que tem um bocado de gente que sai das igrejas tudo magoado. Não quer conta com crente, não quer conta com pastor. Eu tenho uma amiga que o marido dela não quer conta com crente. Por quê? Porque os crentes que passou na vida dele, tudo deu calote. Tudo deu calote. Esse é o tipo de testemunho que as pessoas estão dando. Roda a noite toda, quando é de manhã, está dando calote na praça. Esse é o testemunho que o povo está dando. Esse é o movimento. É esse tipo de movimento? Não, é a palavra. Jesus fala para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Vocês não precisam se lavar senão os pés. Sabe por que a gente precisa lavar os pés? Porque na nossa caminhada do dia a dia, realmente, a gente precisa todo dia ler mais da palavra, se lavar mais. Porque nessa caminhada dessa vida, a gente vai errando, a gente vai cometendo erros. A gente vai cometendo falhas, mas a gente não persiste nas nossas falhas. É a palavra de Deus. Outra coisa, a mulher de Ló, ela não considerou algo muito importante que está faltando nos dias de hoje. No versículo que a gente leu, 32, no versículo 33, Jesus fala o seguinte: quem tentar preservar a sua vida, perderá, mas quem perder, a salvará. Ela não considerou algo que Jesus já havia ensinado em parábolas. Jesus fala para os discípulos: quem vai construir uma casa e não antes se assenta para calcular o custo? Qual rei antes de ir para uma guerra não se assenta antes com seus conselheiros para calcular se o seu número de soldados é suficiente para vencer a guerra? Ela não calculou o custo de deixar Sodoma para trás. Eu não estou falando do custo de salvar a tua alma. A tua alma, ela não foi comprada com ouro e nem prata, ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. Eu não estou falando em comprar a tua salvação. Não estou falando em comprar um pedacinho do céu, não. O custo de ser um cristão verdadeiro nos dias de hoje. O custo de se deixar tudo para trás e correr em direção ao monte. O custo de correr sem parar. Quem é corredor aqui sabe o tanto que custa você completar 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros. O esforço mental que é não parar, não desistir.
o custo que é sair do lugar, acordar de manhã cedo, debaixo de sol, debaixo de chuva. O custo que é você tirar um tempo para ler a palavra. O custo que é você acordar de madrugada para orar e falar com Deus. O custo que é você fazer um jejum. O custo que é você tirar um domingo, o seu tempo, em vez de você estar com sua família, você ir evangelizar. É esse tipo de custo que ninguém mais quer pagar. É esse tipo de cruz que ninguém quer mais carregar. Existe uma cruz ainda a se carregar. Jesus falou: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, se alguém quiser, ninguém é obrigado. Jesus não pede nada de quem ele não chama de discípulo, mas dos seus discípulos ele pede tudo. Porque o amor de Deus nos constrange, nos julgando assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu morri para o mundo, porque Cristo morreu por mim, eu não sou mais dono da minha vida. Se eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono nem do meu Instagram. Eu tenho que vigiar o que eu falo, eu tenho que vigiar o que eu faço, eu tenho que vigiar o que eu digo, eu tenho que vigiar o que eu visto, eu tenho que vigiar tudo. Nos primeiros séculos, Deus pedia dos seus discípulos que fossem comidos vivos nas arenas, com leões, queimados vivos, sendo utilizado como tocha viva nos jardins de Nero. Hoje em dia, se você fala para alguém que a roupa está curta demais, ou para um irmão que ele não está com uma conduta muito séria ou muito certa, não está com a conduta correta, ele se vira contra você, se levanta e sai porque ele está sendo cobrado demais. Que tipo de evangelho a gente está vivendo? Que tipo de cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que tipo de reino de Deus é esse que a gente está implantando aqui na terra? Se a gente não consegue abrir mão de nossas próprias vontades, se a gente não consegue abrir mão de nossos próprios desejos carnais, que tipo de evangelho é esse? É um evangelho fácil demais? Não, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Vai te custar muito, mas vai valer a pena. Vai te custar muito, mas vai valer a pena, porque naquele grande dia, quando ele vier como relâmpago, toda língua vai confessar ele. Freud vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Nietzsche vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Hitler vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Stalin vai ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, do maior ateu até o maior cristão devoto, todos irão se ajoelhar e irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Então, para nós reinarmos com o nosso Deus na sua morada celestial, a gente tem que se lembrar da mulher de Ló e não olhar para trás, não parar no caminho, não parar no meio do caminho, não esmurecer. Tem batalhas, é difícil, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Às vezes a batalha é sua com você mesmo, é sua com suas próprias convicções, é você com você mesmo, com sua falta de autoestima, com sua falta de esperança, é você mesmo com sua falta de confiança. Às vezes é com uma decepção do passado, que alguém te magoou, alguém te decepcionou, alguém pisou nos teus sonhos, alguém te enganou. Mas tome a sua cruz, não pare, corra porque você não tem tempo. Corra em direção ao monte, não pare em toda a colina. Olhe para o monte, de onde vem o seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo formou. Não deixe para depois, não faça como a mulher de Ló. Não faça como a mulher de Ló. Se você acha ainda que o seu coração ainda está nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que jaz como Sodoma e Gomorra, peça a Deus para lhe tirar enquanto é tempo, antes que a justiça divina venha sobre nós.
Nós pregamos sobre amor, nós pregamos sobre graça, e graça sobre graça. Você não precisa pagar preço nenhum para a sua salvação, mas nós temos que pregar a renúncia, nós temos que confrontá-los, porque nós somos carne, a nossa carne vive para o pecado, então nós temos que matar a nossa carne todos os dias. A gente se batiza e fala, vamos matar o velho homem. Mas aí você aprende que o velho homem aprendeu a nadar nas águas do batismo, e ele todos os dias você tem que matar ele. Todos os dias você tem que acordar e matar o seu velho homem, senão ele vai te matar. Quem me livrará do corpo dessa morte? A mensagem que o pastor pregou outro dia aqui. Quem me livrará do corpo dessa morte? Queria convidar todos a um momento de reflexão. Se o ministério de louvor puder cantar uma música. Queria chamar você a um ato de reflexão. A olhar para dentro de si e ver se em algum momento, durante a sua caminhada, você parou. E durante a sua caminhada, você não somente parou, mas você olhou para trás. Você descumpriu o mandamento direto de Deus de não olhar para trás. Você estava indo muito bem em direção ao Monte Santo de Sião, o Monte da Salvação. Mas você parou. Eu não sei dizer o que foi que te fez parar, se foi uma mágoa, se foi uma pedra no meio do caminho, se foi um sonho que foi frustrado, se foi um projeto que acabou falindo. Queria chamar você a refletir sobre a sua caminhada até aqui. Digamos que aqui é o meio do caminho. Reflita agora se você está parado olhando para trás, se o seu coração está lá atrás, ou se você está firme e confiante indo em direção à sua salvação. Se você puder, se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Não permita-nos que cometamos o erro mortal da mulher de Ló, de olharmos para trás, de abandonarmos a Tua salvação e a segurança do Teu santo monte. Não permita-nos, Senhor, que as pedras durante o caminho venham nos impedir de avançar. Não permita, Senhor, que as frustrações e o passado que tenta nos alcançar, Senhor, nos faça olhar para trás. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não queremos ser Teu inimigo, Senhor. Nós queremos nos aquebrantarmos diante da Tua presença. Nós queremos te enaltecer e te dedicar os nossos maiores louvores. Nós queremos nos desgastar-nos, Pai amado, diante de Ti. Que nosso fôlego de vida seja para Te adorar. Que a nossa força seja para Te servir. Que a única direção em que nós possamos ir seja para frente e nunca olharmos para trás.